Aleluias, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, família Rage. Boa noite. Aleluia. Olha que família feliz. Quando você se pensa em família, você pensa no quê? Numa casa cheia de gritaria, felicidade. Aleluias! Pelo menos na minha família é reconhecida por falar alto. Eu tenho uma mãe, graças a Deus, que o Senhor me deu, que você está aqui, você ouve de lá da esquina. Então, família tem esse sinônimo de felicidade. Amém? Quem está feliz aí, diga amém. Amém, gente. Nós estamos num culto de jovens. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia, então, comigo em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6. Malaquias 4, 6. O tema da palavra de hoje se chama Cuidando do Coração. Obrigado, irmão Marcos. Amém. Tamo juntos. Isso daí é outro, viu, gente? Que não vai fugir do próximo busca, não. Em nome de Jesus. Malaquias 4, 6. Há mais ou menos 2, 3 semanas, Deus vem falando conosco a respeito de cuidarmos do nosso coração. E Malaquias 4,6 diz assim, ó. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Gente, nós vemos que o Velho Testamento termina falando sobre algo que há uma conversão do coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Do contrário, Deus enviaria e castigaria a terra com maldições. Nós começamos a ver que há um grande problema no nosso meio quando nós não tomamos cuidado com os nossos corações. Você pode observar que há problemas que acompanham certas famílias, de gerações a gerações, há problemas que acompanham familiares, que acompanham amigos, de gerações e gerações. Se nós formos pegar a vida de Davi, nós vamos ver o problema em que a família de Davi teve por um pecado de Davi. Quando Davi peca, a palavra diz que ele iria sofrer as consequências. Quando Natan chega perante ele, começa a confrontá-lo pelo pecado que ele tinha cometido. E nós vemos o que acontece depois com Absalão, com Salomão, com Roboão, entre outros. Mas eu quero chamar a atenção aqui, que em 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo, alertando a igreja de Coríntios, começa a falar que essas coisas que aconteceram no passado servem para nós hoje como lição. Para nós tomarmos essas coisas que aconteceram lá atrás, tomarmos para nossas vidas de lição. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um rei, que se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. Quero que você abra lá comigo. Um rei muito conhecido. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Eu posso dizer que esse foi um dos maiores reis que Israel já teve. 2 Crônicas 26. Em todos os aspectos, eu posso falar até no aspecto de tempo em que ele esteve no reinado. O nome dele é Uzias. Se você quiser, um pouco mais para trás, você pode ver a questão do seu pai Amazias, do seu avô Joás. Eu não vou entrar hoje muito aqui a questão de Joás e Amazias, mas você pode pegar aqui a partir do capítulo 23, ou melhor, do capítulo 23, você vai começar a ver aqui a questão de Joás, vai até o versículo 25 do seu pai Amazias. Mas diz assim o capítulo 26, a partir do versículo 1 mesmo. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias,
rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Bom, você vai ver lá na sua casa, que eu creio que todos aqui vão pegar a Bíblia depois para ler na sua casa. Quem aqui vai pegar a Bíblia depois para ler esses 2 capítulos aqui que eu falei? Amém ou não? Então vocês estão assumindo um compromisso aqui. Amém? Vocês vão ver então depois que o pai de Uzias, ele sofre uma conspiração no seu reinado. E o seu avô também, Joás, sofre uma conspiração no seu reinado. E você vai ver que tem um aspecto nesses 2 antepassados deles, que você vai diagnosticar que estava dentro do coração deles, que era a arrogância, era a prepotência, era a soberba. Eles não aceitavam um conselho ali espiritual, eles não aceitavam ali um conselho de autoridades ali espirituais, porque chegava a certo ponto do reinado, eles achavam que eles eram bons suficientes. E Uzias, até então, ele tem a oportunidade de mudar isso, de mudar talvez essa maldição que acompanhava a sua família. Até então, esses 2 reis começaram bem, mas terminaram mal. Você pode até então olhar para si mesmo, olhar para a sua família, diagnosticar certos problemas dentro da sua família, dentro da sua casa. E você pode ver que há problemas que acompanham você, acompanha seus tios, acompanha os seus pais. Há certas semelhanças de até vícios que talvez você tem, talvez seus irmãos têm, com alguns tios, com alguns avós seus. Eu só vou fazer uma comparação aqui, não tem nada a ver com vício, mas eu falo até no aspecto físico. Você pode ver que tem certas semelhanças no aspecto físico que você traz de familiares seus. Muita gente da minha família diz que quando eu era pequeno, eu parecia um tio meu, até na maneira de andar, porque meu tio, ele é baixinho, um tio da parte da minha mãe, ele é baixinho, só que eles falavam que eu parecia por conta de ser fortinho quando era pequeno, e ali ter as perninhas de alicate, e até do jeitinho de andar, parecia talvez um pinguim andando. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você traz isso para alguns aspectos espirituais, de alguns problemas que se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, nós vamos trazer essas maldições até para os nossos filhos e para futuras gerações. E eu quero entrar no aspecto da vida de Uzias, porque você vai ver que foi um rei que, cara, teve de tudo para ser o maior rei que Israel já teve. E vai dizer assim a partir do versículo 2. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos começar a entrar aqui numa história, viajar aqui numa jornada muito grande, em que, gente, procura, enquanto você lê, você se colocar no lugar desse rei. Procura. Veja você mesmo, mulher, como uma rainha que teve a oportunidade de subir ao trono aos seus 16 anos de idade, como nós lemos no versículo 1. E você, homem, como um rei que teve a oportunidade aos 16 anos de subir ao trono. Mas vamos entrar aqui nessa viagem, nessa jornada então. A partir do versículo 2, ele começa a falar o seguinte: foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. E algumas traduções vai falar que ele reinou aproximadamente 56 anos, mas foi mais ou menos por essa média de idade, 52, 56 anos. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Olha o versículo 4.
ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, o que aconteceu com ele? O que aconteceu, gente? Prosperou. Deus o fez prosperar. Então, nós começamos a aprender que houve uma atitude dele de buscar a Deus. Ele procurou a Deus. E com essa atitude, Deus o faz prosperar. E aqui então você vai começar a ver algumas coisas que essa atitude de buscar a Deus vem como, eu posso dizer, como uma consequência na vida de Uzias. A partir do versículo 6, ele começa a dizer assim, ó: ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Se você não sabe, Gate, Asdod era uma das principais cidades dos filisteus. Gente, começa a ver essas coisas aqui que eu estou começando a ler para vocês, até como aspectos de promessas, de bênçãos que você pode receber na sua vida quando você começa a buscar Deus. Amém? Então, a primeira promessa aqui que nós já começamos a ver é que ele chega no território do inimigo e começa até a derrubar os muros. Muros na Bíblia quer dizer proteção, quer dizer aquilo que era uma das maiores proteções quando o inimigo vinha para atacar uma cidade principal. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Ou seja, nós começamos a ver que a pessoa que busca a Deus, Deus começa a dar ali materiais, estratégias para que essa pessoa, além de derrubar ali fortalezas inimigas, essa pessoa começa a construir ou reconstruir cidades até no território inimigo. Se você tomar posse dessa palavra essa noite, você pode ter certeza que Deus vai te dar estratégias para você até no meio dos seus inimigos, você construir, você fazer coisas que você nunca imaginava antes. Amém? Olha bem, a partir do versículo 7 então. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. Então vê bem, no versículo 7 nós começamos a ver que há uma providência direta de Deus na vida de Uzias, em que Deus o ajuda diretamente contra os filisteus, contra os árabes, contra os que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Então aquele que busca a Deus como Uzias fez, enquanto Zacarias estava vivo, recebe uma providência divina diretamente de Deus. Aqui está falando que ele recebeu essa providência diretamente de Deus. Não está falando que Deus usou alguém para ajudar ali. Não, até então ele está recebendo uma providência diretamente de Deus. Então, se você quiser anotar aí, a segunda promessa é que, se você for uma pessoa completamente com o coração voltado para Deus, você pode ter certeza, Deus vai te socorrer ou te ajudar diretamente. Amém? Diz mais assim, ó, versículo 8. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Então nós começamos a ver que a pessoa também que busca a Deus, ela se torna uma pessoa com um nome forte. Hoje muitas vezes você pode olhar para você e você pode falar, nossa, mas eu tenho um nome muitas vezes tão defamado por coisas que eu fiz lá no passado, pela minha fama que eu tinha lá no mundo antes. Mas você pode ter certeza que quando você começa a buscar Deus, você começa a colocar seu coração no altar de Deus,
A sua reputação, ela começa a ser reconstruída. Amém? Versículo 9 vai começar a falar também. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Em outras traduções vai falar assim, que ele era amigo da agricultura. Então você pode ter certeza, meu querido, que quando você começa a buscar Deus, nada vai faltar em cima da sua mesa. Porque vai falar assim que Uzias era amigo da agricultura. Deixa eu falar uma coisa para você. Naquela época, o principal meio de sustento que eles tinham era na agricultura. Gente, se eu fosse vocês, eu começava a receber essas bênçãos aqui que eu estou falando. Amém ou não amém? Amém. Uzias, no versículo 11, possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600 chefes, gente. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima, diz a minha Bíblia, que apoiava o rei contra os inimigos. Ou seja, em outras palavras, quando a coisa estava feia na guerra ali, quando eles estavam cercados ali pelos inimigos, chegavam essas forças poderosíssimas, especiais, ali eles não tinham nem como negociar ali com os inimigos, não tinha conversa com esses caras já chegavam para acabar com tudo. Isso tudo foi o que Deus foi dando para Uzias. Só por um ato de Uzias, ele começou a cumprir aquilo que diz lá no Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Está falando que esse homem que faz tudo isso, gente, no Salmos 1, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Você começa a ver que, então, a pessoa que busca Deus, você pode ter certeza, a pessoa se torna uma pessoa protegida, uma pessoa que se fortifica até na sua casa, uma pessoa que anda em segurança, porque os anjos de Deus acampam em derredor daqueles que o amam, que o temem. Amém? Amém ou não, gente? Amém. Olha o versículo 14, se você achou que era pouco, olha no versículo 14, que começa a acontecer com esse homem. Antes de nós darmos aqui a sequência, se você sabe da história, finge que você não sabe. Então, se você não sabe da história, me responda. Você acha que tinha como ainda dar alguma coisa de errado na vida desse homem? Tinha ou não tinha? Gente, responde, por favor, estou querendo ouvir aqui. Tinha ou não tinha? Tinha, Uriel? Tinha como dar certo ou não tinha, Uriel? Tinha, pai? Não, tinha alguma coisa para dar errado na vida desse homem? Tinha? Não tinha, exatamente, Samuel, não tinha. Até agora estava indo tudo bem. Deus estava prosperando a casa dele, Deus estava ajudando ele na agricultura, Deus estava ali sustentando a segurança da casa dele, da nação dele. Ele estava construindo em cidades inimigas, ele estava reconstruindo cidades nas cidades inimigas. Só por um ato dele buscar a Deus.
Olha que coisa, olha, e nós nem acabamos ainda de ler o que vem ainda pela frente. Se você acha que terminou, olha o que diz ainda no versículo 14. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Então nós começamos a ver que a pessoa que busca a Deus começa a ser extraordinariamente ajudado. A sua fama começa a correr para longe. Muitas vezes ele nunca tinha visto nenhuma pessoa que o conhecia de muito longe, mas a pessoa já tinha ouvido falar dele. E você pode ter certeza, viu? A pessoa que começa a ser muito abençoada por Deus, Deus faz com que ela seja reconhecida, não pelo mérito dela, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Olha bem. Entretanto, sempre tem um porém numa história, né? Depois que Uzias se tornou poderoso, ele se tornou poderoso. A Bíblia está falando, está me dando um respaldo que ele se tornou poderoso. O seu orgulho provocou a sua queda. Gente, eu vou ler de novo. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Sabe, o cuidar do coração. Eu há mais ou menos, acho que foi mais ou menos umas 2 semanas atrás que eu trouxe essa palavra num domingo à noite. Eu acho muito interessante nós ressaltarmos que, entenda, prosperidade material não é pecado. Até porque dinheiro é uma delícia você ter dinheiro. Quem aqui ama ter dinheiro? Nossa, ninguém ama ter dinheiro aqui, rapaz. Ninguém gosta de ter dinheiro aqui. Ninguém gosta aqui de ter o dinheiro. Quando eu falei a palavra ama aqui, me entenda, que é o gostar. Quem gosta aqui de ter dinheiro? Amém. Amém. Aleluia. Se for ganhado, pois é. Quem recebeu a promessa aqui, a Bíblia disse aqui para mim que Uzias foi ajudado. A Bíblia diz que ele recebia presentes. Mas chegou um dia em que há vários anos, Deus vinha abençoando Uzias. Deus vinha ali tratando com Uzias. Deus vinha ali dando muitas vezes para Uzias coisas em que outros reis, se você for pesquisar na história de Israel, não passaram nem de 2 meses de reinado. Mas Uzias reinou, em algumas traduções vai falar 52 anos. Ele foi um dos reis que mais tempo ficou no reinado, assim como o próprio Manassés. Se você for pegar a história de Manassés, você vai ver que Manassés reinou por um bom tempo também. Uzias tinha tudo para dar certo. Não tinha nada na vida de Uzias que poderia ali talvez influenciar para que desse errado. Um dos principais pecados que nós vemos que homens aqui foram tentados na Bíblia por questão, por exemplo, de mulher. José, por exemplo, foi tentado nessa área, mas pela graça de Deus não caiu. Davi foi tentado nessa área, infelizmente caiu e sofreu consequências por conta disso. Outro homem que veio aqui, Sansão,
foi tentado nessa área e caiu. Talvez um homem como Uzias, que possuía tantas coisas, ele poderia ter caído nessa área. Uma área que ele tem antepassados que caíram nessa área, que infelizmente sofreram por isso. Mas você vê que é um homem que não teve dificuldades nessa área. É um homem que a Bíblia me dá um respaldo aqui, pelo menos. A Bíblia não trata aqui que ele teve dificuldades nessa área, que até então poderia ser uma das principais áreas em que o diabo poderia trabalhar. Mas o diabo trabalhou aqui no orgulho de Uzias, na soberba de Uzias. Sabe, nós ouvimos já há mais ou menos quase um ano atrás um termo de que nós deveríamos cuidar de algumas caixinhas dentro do nosso coração, dentro de nós. Caixinhas que muitas vezes, lá no passado, nós diagnosticamos, só que passa-se os anos, nós achamos que aquilo ali é normal. Nós não queremos ser tratados em determinada área. Nós deixamos aquilo ali de lado. E eu começo a aprender algo na vida de Uzias. Ele tem o mesmo problema até então de Joás, o seu avô, e Amazias, o seu pai, que é a questão do orgulho, como eu falei aqui para os irmãos. Só que ele não tratou aquilo. Ele pegou, ele se fortificou tanto, ele se prosperou ali tanto, Deus o abençoou contra os inimigos, mas ele poderia muito bem chegar perante Deus e falar: Deus, mas eu tenho um problema dentro de mim que precisa ser tratado. Nós lemos que até então, no versículo 16, 2 Crônicas 26, 16, depois que ele se torna poderoso, o seu orgulho provoca a sua queda. Sabe, em Provérbios 6, 17, uma das coisas que vai falar que Deus abomina são os olhos altivos. E esse termo eu não sabia que era isso, eu fui pesquisar. Esse termo, olhos altivos, quer dizer a arrogância, a soberba, quer dizer a prepotência do homem. Isso é uma das 7 coisas que Deus abomina. Uzias tinha tudo para dar certo, mas o seu coração ali não foi cuidado durante talvez esses 52, 56 anos. Se fortificou tanto, teve tudo que qualquer homem poderia ter, mas ele não cuidou do seu coração. O versículo, da parte B do versículo 16 vai falar assim, ó: ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha o versículo 17. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Olha o que acontece com ele. Olha isso, gente. A partir do versículo B, do 19, diz assim, ó: e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros que estavam ali viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, diz a minha Bíblia assim, ó: na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. A intenção então de Uzias era até boa, de ir lá e queimar o incenso. A intenção dele era até boa, mas o seu coração,
O versículo 16 já vai falar para mim que já estava corrompido. Toma cuidado com o seu coração. Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Porque depois intenções da nossa mente não vão ser o suficientes para consertar o estrago das nossas ações. Toma cuidado com o seu coração. A Bíblia vai continuar me dizendo que a partir do versículo 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha bem, gente. A consequência, depois de tantos anos, a consequência de não cuidarmos dos problemas em que nós sabemos que devemos ser tratados no nosso coração. A Daniela falou algo, acho que foi na quarta-feira. Ela falou algo muito interessante, que nós queremos que Deus cuide em tantas áreas da nossa vida. E é isso que eu vejo na vida de Uzias. Deus cuidou de tantas áreas na vida dele, mas existia uma área ali dentro dele, que era da questão do seu orgulho, e que talvez ele falava talvez em suas noites ali deitado até no seu travesseiro, ele poderia falar para Deus: Deus, deixa isso aqui. Deixa isso aqui. Não trata disso aqui não, que isso daqui dói dentro de mim. Porque tem certas coisas que nós devemos ser tratados. Há coisas dentro de você que você sabe que você tem que ser tratado. Eu começo a aprender com Uzias que Deus, Ele só vai trabalhar em áreas na minha vida em que eu autorizar que Ele trabalhe. E Deus só vai trabalhar em áreas da minha vida em que eu autorizar que Deus trabalhe. Porque Deus, Ele não é como o diabo. O diabo, nós sempre ouvimos desde pequeno que o diabo, ele é sem educação. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele entra para o quê? Para matar, roubar e o quê? E destruir. Diferentemente de Deus, em que Deus é educado e ele pede licença para entrar. Ele bate a porta. E aquele que abre a porta, ele entra e ceia com essa pessoa. Mas você precisa autorizar que Deus trabalhe em áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Talvez nessas caixinhas em que precisavam ser trabalhados ali na vida de Uzias, todos esses anos desse reino, ali foi sendo criado um monstro. Um monstro em que não foi tratado e que lá na frente deu problema. Uzias chega um dia em que aquele monstro, que era arrogância, vem para fora. E aquilo ali, ele entra no templo para queimar o incenso. E ele ali naquela atitude, ele começa a demonstrar que ele não precisava mais de ajuda de sacerdote. Ele não precisava fazer ali mais aquele todo o ritual ali que eles faziam antes para queimar o incenso, porque aquilo ali era papel de sacerdotes de Arão, ali da descendência de Arão. Existiam regras na casa de Deus. E Uzias, ele começa a quebrar protocolos. Ele começa a quebrar regras, porque pelo fato de ele ser rei, pelo fato de ele se tornar forte, pelo fato de ele se tornar poderoso, o coração dele se ensoberbeceu. Ele se tornou tão forte que ele achou que ele não precisava mais de ninguém, mais de nada, mais de ajuda de ninguém. Ele achou que ele mesmo poderia fazer tudo sozinho. Pois é, ele poderia fazer tudo sozinho, tanto que ele terminou sozinho. A Bíblia vai falar que ele foi ferido com lepra.
Uma das coisas que eu falei naquele domingo em que eu trouxe essa palavra, foi que passa-se então os anos, um dia chega a morte de Uzias, e engraçado que em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, o profeta Isaías, ali no seu chamado para profeta, ele vai falar assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Veja bem, Isaías, quando ele foi chamado para ser profeta, ele é chamado ainda jovem. Esse rei Uzias, se você for pesquisar historicamente, ele foi tão querido pelo povo de Israel. Vai buscar na história, você vai ver que esse povo ainda de Israel fica um tempo de luto. Só que no ano em que morre o rei Uzias, teologicamente, quando você pesquisa, Jotão, seu filho, já era rei. Então o mais certo para você entender o que eu estou falando, era no ano em que reinava Jotão. Era o mais certo de Isaías escrever. Mas aquele rei ali era tão amado por aquele povo, era tão admirado até pelo profeta Isaías, que Isaías escreve no ano em que morreu o rei Uzias. Ele conseguiu tudo o que um homem poderia conseguir. Ele conseguiu a admiração dos maiores profetas, um dos profetas messiânicos, que profetizou a vinda de Jesus. Ele conseguiu tudo. Mas ele terminou sozinho porque não cuidou do seu coração. Entenda bem. Depois que a Bíblia vai me falar aqui no versículo 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, sozinho, leproso. Escuta bem. Esse povo tinha várias festas. De final de ano, de final de meses. Uma das festas mais conhecidas que a Bíblia me dá o respaldo, a Páscoa. Uzias tinha filhos, tanto que é o seu filho que torna ali o rei ali depois dele, Jotão. Mas em tempo de Páscoa, enquanto o povo se reunia ali durante dias, celebrando, aquele júbilo do povo, Uzias sozinho naquela casa. Alguém poderia ou não poderia visitar Uzias? Poderia ou não? Por quê? Por causa da lepra. E eu começo a entrar nesse contexto de Uzias e começo a pensar, poxa, certamente que naquelas cidades havia até mendigos. Mendigos que ficavam em esquinas. Será que pelo menos aqueles mendigos poderiam se aproximar ali de Uzias? Poderia fazer companhia pelo menos para ele. Vamos bater uma conversa aqui. Já que você está sozinho aí, a gente também não tem nada a perder aqui. A nossa vida já está uma miséria. Mas será que eles também poderiam ter esse contato com Uzias? Por quê? Mas um cachorro poderia ter então. Vamos ser sinceros. Será que um cachorro poderia chegar perto de Uzias? Por quê? Porque estava leproso. Acabou sozinho. Começa a olhar agora para a sua vida de quando você chegou dentro da igreja. Talvez você chegou sem nada. Você muitas vezes pode olhar hoje para a sua vida, talvez, e falar, meu Deus, quanta coisa que eu recebi. Quantas bênçãos que o Senhor não me deu. Quantas bênçãos que o Senhor, deu para minha família, por conta de uma atitude minha, que eu busquei ao Senhor. Ninguém acreditava naquele reizinho aos 16 anos de idade. Talvez ninguém dava nada para aquele reizinho aos 16 anos de idade, que subiu ao trono. E Deus o abençoou grandemente.
E Deus ali o prosperou grandemente. E quantas vezes na nossa vida nós não chegamos na casa de Deus arrebentado, destruído, até tímido. Nós temos até vergonha de dar paz para o irmão. E passa-se os anos, Deus nos abençoa. Porque aqui, eu tenho certeza que todos aqui gostam de bênçãos, amém? Deus nos abençoa. O irmão tinha o sonho de ter o carro do ano, Deus abençoa ele com o carro do ano. Ele tinha o sonho da casa própria, Deus dá para ele a casa própria. Ele tinha o sonho de ver a mulher ali liberta de vícios, a mulher tinha o sonho de ver o marido liberto de vícios, ali o marido é liberto. Ele vê ali que Deus dá para ele o emprego dos sonhos. Quantos assim não chegaram dentro da igreja? Só que passa-se os anos, nós se tornamos fortes, como Uzias se tornou. Nós somos extremamente ajudados, como Uzias foi ajudado. Você começa a ver que as pessoas começam a te ajudar, que você fala, meu Deus, mas eu não estou pedindo ajuda. Não, mas é porque a graça do Senhor, o favor do Senhor é na sua vida. E talvez você comece a olhar assim e falar, meu Deus, o que está acontecendo? É por causa da sua atitude de buscar a Deus, buscar a face de Deus. Mas passa 6 anos, passa décadas e décadas e décadas, até que se tornamos fortes, a autossuficiência vem, a soberba vem, a arrogância vem. E nós nos esquecemos de tudo isso. Porque você pode ter certeza, irmão. Tem uma música que eu gosto muito. Eu sempre ouvi ela desde pequeno. É do Toque no Altar. Vai falar assim que é impossível alguém que está perto de Deus e suas bênçãos não ter. É impossível. Você pode ter certeza. Se você tem sonhos, continua a buscar Deus, que Ele vai realizar seus sonhos. Mas cuidado com o seu coração. Toma cuidado com o seu coração. Eu quero que você chegue na sua casa, lê de novo esse capítulo 26. Vai fazer já há meses que Deus vem falando comigo sobre esse capítulo 26. Muitas vezes eu fico até sem jeito de chegar na célula, porque eu falo, os irmãos vão achar que eu não estou fazendo devocional, os irmãos vão achar que eu não estou lendo a Bíblia, porque Deus só está falando isso daqui comigo. Mas quantas vezes que o Espírito Santo não está falando comigo? Cuidado com o coração. Cuidado. Lembra-te lá de trás, de quando você chegou. Lembra-te lá quando você chegou. Me desculpa aqui a expressão. Lembra-te lá de trás quando você chegou com o chinelinho de dedo, com a calça tudo rasgada. Lembra-te lá de trás quando você chegou com o pneu da bicicleta. Meu querido, só por Deus, se passasse numa pedra, furava. Lembra-te lá de trás. E hoje você não está de bicicleta, irmão. Hoje você está com uma Suzuki. Lembra-te lá de trás, quando você brincava de carrinho, para você fingir que você tinha um carrinho ali, para você ficar feliz, mas Deus te abençoou. Hoje você está com um carrão. Lembra-te lá de trás, quando você trabalhava naquele emprego e que talvez exigia tanta força física sua. Você chegava a dormir que nem um anjinho à noite, porque você estava cansado, moído. Mas passou-se os anos, Deus te deu condições de estudar, Deus te deu condições intelectualmente de você avançar. Hoje você tem o emprego dos sonhos, que você pode sentar numa mesa, de frente para o computador, talvez numa sala com ar-condicionado, mas isso foi por conta que Deus fez você avançar. Escuta algo, não joga tudo isso fora por conta de uma atitude de arrogância ou de soberba sua. Seja sempre dependente de Deus.
Saiba que você não consegue nada sozinho. Saiba que tudo que você tem foi Deus que te deu. Saiba que tudo que você tem até hoje e que você vai conquistar daqui para frente é tudo por mérito de Deus e não mérito seu. Cuida do seu coração. Cuida daquilo que Deus está colocando na sua vida. Se tem algo que precisa ser tratado, se tem coisas no seu coração que precisam ser tratadas, vamos consertar isso daí hoje, meu irmão. Porque o final tem que ser melhor do que o começo. Amém. Coloque-se de pé e coloque a mão no seu coração. Deus quer começar a tratar de corações aqui nessa noite. Ah, Pai, se tiver algo no meu coração, trata nesse momento, Pai. Meu Deus, trata meu coração, Pai. Tantas bênçãos que esse rei, meu Pai, recebeu. Nos lembra, meu Pai, de como chegamos à sua casa há anos atrás. Arrebentados, meu Pai. Humildezinhos, Pai. Oh, meu Deus. Queríamos até carregar a pastinha do pastor, Pai. Queríamos até varrer o chão da igreja, lavar o banheiro da igreja. Mas o tempo foi se passando. O Senhor foi nos tornando fortes. O Senhor, meu Pai, nos ajudou extremamente. O Senhor usou, meu Pai, de bondade para conosco. Enviou pessoas, meu Pai, para nos ajudar. E aconteceu, meu Pai, que passou-se os anos. Aquela humildade, meu Pai, aquela essência do coração, Pai. Aquilo lá se perdeu. Ah, Pai, eu quero recuperar aquilo, meu Deus. Trata meu coração para que lá no final, meu Pai, eu não venha acabar sozinho. Nós não venhamos acabar, meu Pai, como Uzias, leproso, em que ninguém poderia chegar perto dele, Pai. Diferentemente de anos atrás, que talvez, meu Pai, todos ali queriam pelo menos 10 minutos, meu Pai, de atenção dele. Ah, Senhor. Que nós possamos voltar, meu Pai, à essência da adoração. A essência, meu Pai, da adoração, porque a essência és Tu, Pai. Nos mantém, meu Pai, humildes, meu Pai, como nos primeiros anos, meu Pai, em que nós Te conhecemos, nos primeiros dias, meu Pai, em que nós não víamos a hora, meu Pai, de chegar a hora do culto, meu Pai, e começar, meu Pai, a lançar palavras de adoração para que o ar já fosse purificado, para que quando meus irmãos chegassem, meu Pai, o ar já estava leve. Ah, meu Pai, eu quero voltar a esse tempo, nós queremos voltar a esse tempo. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Trata o nosso coração essa noite. Trata o nosso coração para não acabarmos, meu Pai, como Uzias. Tem misericórdia de nós. Assim como Bartimeu, meu Pai, gritava para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, Pai. Ah, Pai, trata meu coração. Trata meu coração, Pai. Trata meu coração, Jesus.